em pé, só uma breve meditação e já vamos entrar na Santa Ceia, mas eu creio que sempre Deus tem algo a nos falar, mas é preciso nós prestar muita atenção para captar o que Ele tem a nos dizer, senão nós não vamos sair dizendo, não, Deus não falou comigo. Não, Deus sempre fala. Vamos ler em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. A Bíblia diz: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, o feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs-lhe no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha, se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém. Que Deus acrescente suas bênçãos à palavra lida. Podeis assentar, irmãos. Eu quero falar sobre uma experiência vivida. É diferente de uma experiência contada. Uma experiência vivida, ela vai além do que uma experiência contada. E muitas vezes nós não entendemos o porquê nós não entendemos, irmãos, porquê das lutas. Muitas vezes nós não entendemos o porquê que surgem leões e ursos em nosso caminho. E nós, às vezes, ficamos até murmurando. Mas que experiência Davi teria para enfrentar o filisteu se antes ele não tivesse enfrentado um leão, se antes ele não tivesse enfrentado um urso? Então aquilo que aconteceu posteriormente era Deus dando treinamento para Davi. Porque Deus sabia o que Davi teria que enfrentar.
Porque Deus, ele é onisciente. E ele sendo onisciente, ele conhece todas as coisas. Ele sendo onipresente, ele está em todo lugar. E ele sendo onipotente, ele pode tudo. Então, como onisciente, ele vê o fim antes do começo. E ele sabendo que um dia, um incircunciso filisteu desafiaria o exército de Deus, ele estava ali naquele momento dando treinamentos para Davi, porque ele sabia que a experiência de Saul não serviria para vencer o incircunciso. Precisava de uma experiência, não uma experiência conquistada em uma escola de teologia. Era mais do que isso que precisava. Não se tem experiência, irmãos, apenas lendo livros. Não se tem experiência apenas vindo à igreja. Não se tem experiência apenas conhecendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É preciso um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo para nunca mais a pessoa ser a mesma pessoa. Por isso, o irmão Brana diz, um homem que uma vez visitou o Calvário nunca mais será o mesmo homem. E nós estamos vivendo em um tempo que a única coisa, a igreja de Deus, que nos manterá no caminho, será uma experiência experimentada com Deus. Se nós não tivermos uma experiência experimentada com Deus, em algum momento nós fracassaremos. Mas a experiência pessoal, inclusive o irmão Brana pregou a mensagem, experiência pessoal com Deus. Porque a experiência do irmão Neudir não serve para mim. A experiência do pai não serve para o filho. Cada um tem que ter a sua própria experiência. A experiência de Jesus não serviu para os discípulos. Ele queria que eles mesmos tivessem a sua própria experiência. E ele disse, não se ausentem de Jerusalém. Fiquem lá até que do alto sejam revestidos de poder. E então vocês poderão ser testemunha. Então nós vemos o irmão Brand dizendo aqui, irmãos. Ele diz assim, agora, neste grande empurrão do tempo dos apóstolos primitivos, como estavam gloriosamente felizes, é porque eles tinham tido uma experiência. A experiência causa felicidade. A experiência traz segurança. É diferente quando você viaja com um motorista experiente daquele que não tem experiência. Ele transmite segurança ao experiente, mas o novato transmite tensão. Ele não transmite segurança porque ainda ele não tem experiência. Mas quando se tem experiência, sabe do que está falando, sabe do que está fazendo. E nós não precisamos de experiência adquirida num seminário. Nós precisamos daquela experiência, a mesma que Jacó teve no Val de Jaboque. É dessa experiência que nós precisamos. Porque enquanto Jacó só tinha conhecimento, ele continuava sendo Jacó. Embora ele tinha tido o irmão Vicente sonhos. Ele esteve na casa de Deus, mas sem experiência. Quer ver uma coisa? Gênesis capítulo 30. Aleluia. Gênesis capítulo 28, versículo 14. Versículo 15. E eis que estou contigo, e te guardarei, por onde queres que fores, e te farei tomar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Era um sonho que ele estava tendo, que o Senhor estava naquele lugar. Mas o sonho simplesmente nos motiva. Mas isso não livrou Jacó das mãos de Esaú. Só sonho. Só sonhar em ser batizado com o Espírito Santo não é o suficiente. Nós precisamos experimentar. Porque você só saberá o gosto que tem uma laranja quando você toma ela e chupa. Nós precisamos saber. A Bíblia não diz conheça a Deus e saiba que Ele é bom. Prove. É diferente de conhecer e provar. Provai e vede que o Senhor é bom. Quantos sabem que Deus
Deus é bom. Não porque alguém te contou, mas porque você experimentou. E uma vez uma pessoa experimentando, ninguém mais poderá dizer o contrário. Alguém pode chegar e dizer, Deus não é curador. Se você já experimentou a cura, você diz, Ele é. Alguém pode dizer, Deus não é nada. Você diz, pode ser para você, mas para mim Ele é tudo. Eu tenho uma experiência. Aleluia! E o irmão Branham, nessa última mensagem, o véu interior, ele diz assim, uma pessoa sem o novo nascimento é um estranho para Deus. Uma pessoa sem o novo nascimento é um estranho para Deus. Por isso essa foi a primeira doutrina de Jesus. Necessário vos é nascer de novo. Porque Ele não quer que você seja um estranho para Ele. Mas como eu vou ser estranho se eu tenho intimidade? Mas só se tem intimidade, a experiência vem com uma intimidade, com um relacionamento. Então, Jacó diz, a Bíblia diz, e temeu e disse, quão terrível é esse lugar. Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Um sonho, e um sonho. Jacó viu que aquele lugar era maravilhoso. Mas vocês vão ver, no capítulo 32, no versículo 22, que ainda Jacó não tinha tido uma experiência. No versículo 28, ele teve um sonho. Mas de repente ele ouve a notícia que o seu irmão Esaú vinha ao seu encontro. E com ele 400 homens armados. E Jacó tentou comprar Esaú com presentes. Jacó envia presente para Esaú, mas isso não aplaca a ira de Esaú. Esaú ainda queria se vingar. A única coisa que aplaca a ira é a unção, é a presença de Deus. A Bíblia diz, a unção quebra o jugo. Nós não precisamos de retórica, irmãos. Nós precisamos da unção de Deus. Nós precisamos daquela glória brilhando outra vez. Nós não precisamos encher a cabeça de parágrafo da mensagem. O irmão Branham diz, talvez eu não conheça muito sobre a Bíblia, mas eu conheço bem o autor dela. Conhecer o autor vale mais do que conhecer a Bíblia. Nós precisamos do encontro com Ele para se manter equilibrado nesta reta final. Sem o Espírito Santo, Branham diz, sem o novo nascimento, o rock and roll apanhará Billy Paul. Sem o novo nascimento, o mundo engolirá não só o jovem, mas todos nós. Irmãos, vocês acham que Jesus falaria algo se não fosse realmente necessário? Ele não disse, vão para um seminário e comece a estudar os livros, os evangelhos. Ele disse, vão a Jerusalém e fiquem ali até que do alto sejam revestidos de poder. Eu estou cansado, irmãos. Eu estou cansado de palavras. É hora da manifestação. É hora de poder. É hora de poder. Nós precisamos de algo que mude a mente e o coração das pessoas. Quanto tempo na mensagem? Quanto tempo? Quantas pessoas que te citam a mensagem de cor e salteado e ainda nunca tiveram uma experiência com Deus? Então veja, eu quero ser breve, mas eu tenho que dizer isso nesta noite. Eu tenho que entregar o recado de Deus. Cansado de palavra. É hora de realidade. É hora de fazer aquilo que acompanhou o ministério do William Branham, acompanhando o nosso dia a dia. E levantou-se aquela mesma noite para ter uma experiência, precisa tomar uma decisão. Não se tem experiência sem primeiro tomar uma decisão. E levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas duas mulheres, as suas duas servas,
os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Era ele o responsável pela sua casa. Então era ele que precisava dar o exemplo. Era ele que tinha que se parar na brecha. Era ele que tinha que ter seu nome mudado para salvar a sua família. Era ele quem tinha que ter uma experiência para que as suas esposas e os seus filhos, ao olhar Jacó voltando, dissessem: não é mais o mesmo homem, não é mais o mesmo pai. Ele saiu de um jeito e voltou de outro. Ele saiu andando assim, ele voltou assim, porque ele teve uma experiência. A experiência, irmãos, aplacará a ira. A experiência leva inimigos a se abraçarem. A experiência. Olha o que diz a Bíblia. E vendo este, e Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Aleluia! E vendo este, que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e deslocou a juntura de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. A Bíblia diz: a bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não há dores. E disse-lhe: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar. Primeiro ele teve um sonho, em 28 de Gênesis, mas em 32 ele teve uma experiência. E ele, por quê? Porque para se ter uma experiência, precisa tomar uma decisão. Ele disse, Jacó chamou aquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Jacó nasceu num lar de crente. Jacó cresceu no meio de pais crentes, mas Jacó ainda não tinha sua experiência. Só depois de ter filhos, de ter mulheres, de ter famílias, que ele veio ter sua experiência, por causa de uma emergência. E o irmão Branham diz na mensagem: desespero, geralmente é a emergência que causa desespero. E quando você entra em desespero, o sinal será aplicado na sua vida. Sem desespero não há sinal. É tempo, igreja querida, de entrarmos em desespero para termos o sinal. E lembre-se, o sinal era para casa. Aí só mais aqui, o profeta diz assim: eles estavam gloriosamente felizes, é porque eles tinham tido uma experiência, eles tinham algo. É disso que eles precisam hoje, de uma experiência. Se você fosse fazer uma viagem à Califórnia, alguém iria dirigir para você. Você certamente iria querer um motorista que jamais dirigiria um carro antes. Você buscaria alguém que tivesse uma experiência. Você não ia querer um novato. Você ia querer alguém que transmitisse segurança. E o único que transmite segurança para a nossa vida é o Espírito Santo. É dele que nós precisamos. É ele que precisa ser o motorista da tua vida. É ele que precisa ser o motorista da minha vida. Nós estamos viajando por uma estrada perigosa. Nós precisamos de alguém que tenha experiência para que nós viajemos com segurança. Há emboscada, há perigo, há problemas, mas se ele for o experiente, ele nos conduzirá em segurança. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Experiência, igreja,
É disso que nós precisamos. Não apenas uma experiência contada, que ouvimos do irmão fulano, do profeta irmão Brana, uma experiência vivida. É diferente quando você fala com alguém que tem experiência. O profeta diz, nessa mensagem, a fé testada pelo tempo, ele diz assim, que bem faz pregar uma Bíblia de um Deus que cura, ou de um Deus que tem poder, e dizer às pessoas que os dias de milagre já passaram. Aí ele diz aqui, falando sobre Davi, se havia algum homem capaz de lutar com aquele gigante em todo o exército de Israel, esse era Saul. Ele era o mais alto que todo o exército, dos ombros para cima. Ele era um guerreiro desde sua mocidade. Ele sabia como manusear um escudo, uma lança, como tirar aquela lança das mãos do outro homem. Isso é só simplesmente conhecimento teológico. Sabe como colocar cada versículo no seu devido lugar, cada parágrafo no seu devido lugar, mas só isso não é suficiente. Saul tinha essa habilidade, mas na hora do desafio, ele se escondeu. Mas ali, diz o profeta, ele tinha ensinado a outros porque ele era um bispo. Ele sabia como ensinar toda a teologia, mas a questão ali era que ele nunca tinha tido nenhuma experiência de se encontrar com Deus com isso. E esse grande gigante saía todos os dias e fazia sua afronta. Porém, teve um dia que ele chegou ao auge da sua afronta e tinha ali um camaradinha ruivo, ombros encurvados, cabelo caído nos seus olhos, tinha vindo no campo para visitar seus irmãos e ele tinha um pouco de torta de passas e coisas assim. Seu pai tinha enviado lá para os filhos e o nome dele era Davi. Ele era um pequeno pastor de ovelhas e quando ele ouviu aquele gigante vir e dizer: o que vocês vão fazer, companheiros? Ele disse aquilo na hora errada. Aquilo caiu nos ouvidos de alguém que conhecia Deus. Não conhecia por um livro, mas conhecia por uma experiência. E quando você conhece Deus por uma experiência, as afrontas não te amedrontam. Quando você conhece Deus por uma experiência, as ameaças do diabo não fazem você retroceder. Quando você conhece Deus por uma experiência, os problemas não te abatem. Você pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso. Eu estou certo, eu tenho certeza. Porque eu já me encontrei com Ele quando eu ia para a caminho de Damasco. Eu me retirei para o deserto da Arábia e lá eu tive minha experiência. É diferente, irmãos. É diferente. Ele disse: vocês querem me dizer que os exércitos do Deus vivo vão ficar aqui parados e deixar que esse filisteu incircunciso desafie esse exército? Que vergonha para um povo que diz que crê na mensagem. Que vergonha para nós, irmãos, que cremos, dizemos crer na mensagem. O primeiro desafio, retrocedemos. Vergonha! Aonde estavam os Eliabes? Aonde estavam os Jonadabes? Todos estavam tremendo. Mas o desprezado, mas Samuel já tinha dito, acabaram-se os mancebos. Disse: não, há um lá no campo. Ele é o desprezado. O último sempre é melhor. Tragam. Eu não me assentarei na mesa enquanto o menor não chegar, o mais desprezado, mas era aquele que tinha experiência. Veja que Saul tentou vestir ele tentou andar, a Bíblia diz, ele nunca tinha pegado uma espada. Mas não é com espada que nós vamos vencer, irmãos. O irmão Brana diz: a força de um homem não é conhecido pela sua musculatura, mas pelas marcas em seus joelhos, que ele esteve diante de Deus. E Davi pôde dizer: tu vens a mim com espada e lança, mas eu vou contra ti. Com uma experiência
justiça experimentada. Eu me pergunto hoje, como poderia ser se aquele incircunciso poderia se levantar e ficar no meio deste dia, quando Jesus Cristo tem se manifestado sobre a terra com a Bíblia aberta? Você quer dizer que este mundo incircunciso, com todas essas teologias e educações e tudo mais, que eu deveria me calar quando meu Deus vive? Desafiando a santa palavra de Deus? Nunca, diz o irmão Brana. Eu nunca vou me calar diante dos desafios. Ele disse, se eu orasse por tantas pessoas e todas elas morressem, amanhã eu estaria dizendo que ele é curador. Se eu tivesse que afundar ali mesmo, eu tomaria Deus e me posicionaria em sua palavra. Por quê? Esses ministros fariam a mesma coisa. Por quê? Pela mesma razão que Davi disse o que disse. Deixe que os chamem de santos roladores. Deixe que os chames do que quiserem chamar. Eles sabem do que eles estão. Eles sabem do que eles estão falando. É diferente quando tem a experiência. Mas tem que fazer desse jeito, não. Eu sei do que estou falando. Saul viu que sua vestimenta eclesiástica não se encaixava em um homem de Deus. Desta forma, ele quase o derrubou de tanto peso. Este é o problema com muitos homens hoje. Como encontro ao cruzar a terra, homens de grande posição, em grandes igrejas e coisas. Eles creem nesta mensagem de libertação. Eles creem na mensagem do Senhor Jesus e seu poder. Mas estão tão enrolados com igrejas denominacionais a tal ponto que não enxergam mais longe do que a igreja. E eles não os permitirão enxergar mais longe. O que precisamos hoje é de alguém que dê um passo com alguma experiência, com uma funda como a de Davi. Davi disse, eu não sei nada sobre sua teologia e sobre essas espadas e assim por diante, mas meu servo com esta funda teve uma experiência ali, onde Deus me permitiu matar um leão e um urso com ela. Não deixe, irmãos, as coisas simples que você teve. Davi não tinha matado o leão com a espada de Saul, foi com uma funda velha. Como que você venceu até aqui? Oh, Senhor! Não foi com teologia, foi com geologia, joelhos no chão. Não mude a forma, não mude a arma. A arma mais poderosa que eu conheço é a oração. Mas hoje está sendo substituída por conhecimento. O Morena chega a dizer, as pessoas não querem mais ir nas quartas-feiras, nos cultos de oração. Eles preferem ficar em casa assistindo Nós Amamos Suzy. Nós não venceremos, igreja, sem uma experiência. Nunca venceremos sem uma experiência. Só para terminar, o profeta ainda diz aqui, ele diz assim, se ele me permitiu matar um leão com ela, certamente aquele filisteu incircunciso me pertence essa tarde. Com a mesma funda, com a mesma simplicidade que você venceu até aqui. Continue com ela. Paulo disse, eu temo que depois, ele disse, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, da mesma sorte venham se apartar da simplicidade que há em Cristo. A mesma funda, foi com ela que ele teve experiência. Deus, dê-nos mais ruivos. Dê-nos mais Davi nessa noite, Senhor. Há Golias desafiando o povo de Deus. Há Golias de todas as partes. Nós nunca vivemos em um tempo de tantos Golias desafiando o povo de Deus. E muitos Saúls estão se escondendo. Mas eu creio que nesta noite ainda tem Davis aqui, que se posicionarão pela palavra e gritarão, eu não admitirei que o exército de Deus vivo seja desafiado.
Eu não vou admitir que a minha família seja destruída. Eu não vou admitir. Eu me posiciono nessa noite. Jacó estava preocupado com a sua casa. Então ele disse: presente não resolveu. Falácias não resolve. É somente um encontro com Deus. Ele diz: dê-nos mais ruivos com esse tipo de experiência ruiva, que tomará Deus em sua palavra e crerá nele em tudo. E o que ele diz como sendo verdade, é disso que precisamos esta noite, meus queridos amigos cristãos. E agora, eu quero que vocês notem, ele foi e provou exatamente que Deus estava com ele, porque ele teve uma experiência que Deus podia entregar o inimigo em suas mãos através de sua funda. Não foi a minha esperteza. O mesmo Deus que me entregou o urso, o mesmo Deus que te ajudou quando você estava lá, sitiado por aquele inimigo, e te deu vitória. Não foi Davi, mas aquilo deu uma experiência para Davi que ele nunca mais esqueceu. A ponto dele dizer: se Deus me entregou o urso, me entregou o leão. A experiência, irmão Vicente, que nunca mais nós esquecemos. Pode vir o que vier, nós nunca mais esquecemos. Foi naquele dia, foi naquele lugar que eu tive meu Peniel, que eu vi Deus face a face. Alguém pode dizer que Deus não existe. Alguém pode dizer que Deus simplesmente é algo fictício. Para mim ele é real. Eu me encontrei com ele, eu vi ele, ele tocou minha alma, ele vive no meu coração. É ele que tem me mantido, é ele que tem me carregado, é ele que tem me livrado, é ele que tem me ajudado até aqui. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu vi a mão de Deus. Outro dia, estava viajando, e quando de repente um carro vinha em alta velocidade, e na minha frente um caminhão, e eu vi que aquele carro ia moer a traseira, minhas crianças estavam atrás, e eu olhando pelo retrovisor, e eu clamei a esse Deus, e eu vi a mão de Deus entre aquele carro e o meu. Esse Deus é real! Esse Deus é real! Outro dia, quando ainda trabalhava na oficina, eu estava consertando algo embaixo de um caminhão, quando de repente o macaco que sustentava o eixo resbalou, e o meu peito o eixo estava bem no meio do peito. O que seria se não fosse uma mão poderosa? Eu conheço esse Deus, ninguém pode me dizer que ele não é real. Eu vi a mão sustentando aquele caminhão, enquanto alguém colocava outro macaco embaixo para me manter vivo. Esse Deus é real! Ninguém me contou, eu vivi experiências, por isso eu posso dizer: ele é real! Ele é real, igreja! Ele é real. Vamos nos colocar em pé. Há desafios de todos os lados. Desafios externo e interno. Mas que você tenha a mesma experiência que Davi teve. E esse gigante não poderá ter vantagem sobre a tua fé. Esse gigante que tem desafiado o exército Deus vivo, você verá ele tombar. Se você já teve experiência como Davi teve, ou talvez por tanto tempo, ele tem te desafiado, ele tem desafiado pessoas próximas de você. Mas se você conhece o teu Deus como Davi conhecia, você se levantará ainda nessa noite e tomará posição e dirá:
Tu vens a mim com espada e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Deus Todo-Poderoso. Só uma experiência vivida te salvará das garras de Satanás, meu querido irmão e irmã. Só uma experiência de vida, jovem, te libertará desta prisão em que você tem vivido. Só uma experiência de vida, meu irmão, fará de você um homem vencedor. Só uma experiência de vida, minha irmã, para você vencer a vaidade. Só uma experiência de vida, igreja, fará você triunfar sobre cada demônio. Só uma experiência de vida. É disso que nós precisamos. É de uma experiência de vida. Para dizer, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso. Tenho falado, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em meu coração.